Fala, aventureiros! E olha eu aqui de volta para azucrinar vocês nesse novo videozinho maroto da série Alien. Sendo que este é o quarto episódio da nossa segunda temporada de filmes que inspiram uma sessão de RPG. E hoje eu tô com o meu amiguinho alienoso aqui, ó, que vai fazer companhia para mim durante esse vídeo. Eu adorei esse presentinho aqui. E se você quiser um carinho igualzinho esse aqui, ó, dá uma conferida no link aqui embaixo e também no desconto que você tem aí na nossa descrição. E esse carinho aqui pode fazer companhia para você aí nas suas mesas de RPG, de Alien, ou até mesmo assistindo aquele filme do Alienoso, ou acompanhando aí a série de Alien Earth. E é claro que em cada vídeo que eu mostro tem algo diferente da minha coleção, certo? Esse aqui é mais um aí que entrou para minha coleção, mas eu vou mostrar para vocês mais um hominho incrível aí que representa um dos organismos mais lindos deste cabeçudo da galáxia. Eu sou adulto que gosta de brinquedo, eu gosto de boneco. E é este carinha aqui, ó. Vocês podem ver que eu tenho uma coleção gigante aqui atrás, né? E este carinha aqui, ó, é parte dessa coleção, que eu ganhei da minha mãe por volta lá do ano 2001. E até hoje é um dos meus favoritos aí entre os brinquedinhos aí da minha coleção. Mas chega de lero-lero e vamos ao que interessa, que é falar para vocês sobre o filme Alien. E para quem não me conhece, eu sou o Edson, o Druida das Pradarias, e eu vou te guiar por este filme da franquia que divide opiniões e teve uma produção bastante tumultuada. Então bora conferir o Alien 3. E hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente, trazendo uma curiosidade e também teorias criadas aí por fãs. Porque teoria de fã é igual teoria de jogador de RPG, e às vezes o mestre cria aquela aventura de forma simples, sem pensar em nada, mas os jogadores elaboram tantas teorias sobre o que foi apresentado, que o mestre acaba criando novas aventuras só com base nessas teorias. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. E sim, isso também acontece em outras mídias, como o cinema, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os engenheiros, especificamente das suas naves tipo rosquinha lá conhecida como Juggernauts. E entre os filmes 1 e 4, elas praticamente não aparecem, surgindo apenas em pequenos trechos ali do primeiro filme e em versões estendidas do segundo. Porém, em outras mídias, como quadrinhos, elas aparecem com muito mais frequência, muito antes de serem o foco do próprio filme Prometheus. Enfim, a teoria diz que essas naves são vivas, isso mesmo, vivas. It's alive. E essa ideia já foi explorada aqui no Brasil por um autor de RPG em uma obra também de alienígenas que lembram muito aliens. Bem, nem tanto assim, na verdade só a cabeça comprida tem aquele formato lá de insetoide. Eu vou deixar uma imagem da criatura aqui do lado para vocês. Criatura criada por Marcelo Casaro, que é o autor de RPG e quadrinista, que foi o quadrinho Espada da Galáxia. E este quadrinho, e também um romance, apresenta as criaturas chamadas de Metaliano, que é essas criaturas que eu mostro aqui do lado. E elas também viajam em naves biológicas. E eu, sinceramente, sempre adorei esse conceito. E por isso também gosto da ideia das Juggernauts. Mas o que é isso? Você outra vez? Então bora entender melhor o que essa teoria maluca propõe. O que é isso, rapaz? O que você tá falando? Nada a ver. Então, primeiramente, se a gente observar a nave, lá que aparece no filme número 1, né, o Alien, o oitavo passageiro, ela lembra muito mais um organismo vivo do que uma espaçonave propriamente dita. Já o diretor James Cameron trouxe um conceito bem diferente para essa estrutura arquitetônica dos aliens, mostrando como se fosse algo criado para os ninhos de aliens. Algo que eles mesmos fazem com as suas resinas, os seus ácidos. Mas se a gente tiver como foco apenas Alien, o oitavo passageiro, isoladamente, a nave em si parece ter costelas e coluna vertebral. E na novelização de Alien, Dallas descreve a nave como se tivesse sido cultivada e não construída. E isso se alinha perfeitamente ao conceito de H.R. Giger, que apelidou a nave de nave óssea. Então, assim, desde o começo a gente percebe que essa teoria pode ter muito mais sentido do que uma simples especulação. E se a gente observar o piloto morto lá na cadeira, ele parece fazer parte da estrutura à sua volta, sem separação entre ele e a estrutura da nave, dando a entender que a nave e o piloto formam uma única unidade biomecânica.
E eu vou te dizer que essa teoria não se resume apenas a Alien, o oitavo passageiro. Com o retorno de Ridley Scott à franquia, este conceito voltou a Prometheus e Covenant. Lá em Prometheus, por exemplo, o engenheiro desperta o Juggernaut tocando uma espécie de flauta, o que pode ser uma espécie de comunicação ali com a nave, criando um estímulo, algo inerente ali a seres vivos. Além disso, observe os botões de ativação da nave, que eles são meio que ovais e têm uma aparência parcialmente orgânica. Outra prova de que os Juggernauts possam ter vida aparece lá em Covenant. Quando David vai lá e solta o patógeno no planeta 4, ele elimina toda a vida animal do planeta. E isso também afeta as próprias naves, fazendo a nave de David cair logo após a liberação do patógeno. Há inclusive uma cena deletada no filme em que mostra a equipe passando por uma espécie de local onde tem diversos Juggernauts mortos. E por que eles estão mortos? Porque David não conseguiu usar nenhum deles para sair do planeta. E um detalhe interessante que quase passa despercebido, como se fosse apenas parte da trilha sonora, acontece lá em Prometheus. Quando a nave é atingida e cai ali no planeta, é possível a gente ouvir uns sons ali do fundo que lembram uma espécie de lamentos, como se a nave tivesse sentido dor ou estivesse morrendo. E pode aquilo ali se misturar à trilha sonora e você achar que é uma trilha sonora. Mas se você separar bem os sons, você percebe que não é. Agora vamos a uma teoria ainda mais bizarra. Se olharmos as formas da nave de Juggernaut, elas remetem às formas sexuais femininas. Isso pode sugerir que os Juggernauts podem representar o sexo feminino dentro da raça dos engenheiros. E quando você pensa que essa teoria não pode piorar, ela pode sim. Então nessa teoria, imagina-se que a raça dos engenheiros evoluiu tanto e assim os Juggernauts seriam as fêmeas, enquanto os engenheiros seriam a parte macho dessa espécie. Dessa forma, além de servirem como nave, os Juggernauts também seriam uma espécie de fábrica reprodutora dos engenheiros. E muito sexy. Assim, lá em Alien, o oitavo passageiro, sugere-se que quando um desses Juggernauts acabou sendo infectado lá por um facehugger, ele passou a produzir ovos de alien em vez de embriões de engenheiro. E em um documento chamado Alien Master Narrative, é sugerido que os engenheiros perderam a capacidade de se reproduzir e assim passaram a utilizar formas biomecânicas para perpetuar a espécie. E aí, se a gente voltar lá no Alien, o oitavo passageiro, e observar a posição dos ovos, eles estão posicionados exatamente abaixo do Space Jockey, quase sugerindo como se eles tivessem botado como uma galinha. Eu sei, é uma teoria bizarra, mas que se pararmos para pensar, não é tão maluca assim. Você é maluco, é? Tá bom, só um pouquinho. Mas, se olharmos algumas espécies aqui da Terra, existem diferenças dramáticas entre machos e fêmeas. Por exemplo, no povo argonauta, enquanto os machos medem apenas 2 centímetros, as fêmeas podem chegar a 30 centímetros. Toda essa maluquice tem base na ideia original de Ridley Scott e Ginger, que em entrevistas dos anos 80 falavam sobre uma tecnologia que é cultivada, nascida. Dessa forma, a ideia sugere que o Space Jockey de Alien 1 teria nascido a partir da cadeira da nave, sendo sua única função ser o piloto, e ele foi concebido exatamente para isso. E todo esse conceito se alinha perfeitamente às imagens conceituais daquela cena e até mesmo a própria cena quando a gente vê ela na telona, pois não há uma separação clara entre a cadeira e o piloto. Dessa forma, podemos pensar que quando a nave foi atacada e o Space Jockey lá foi atacado, ele foi infectado, ela passou a gerar ovos xenomorfos. Por isso, os aliens têm aquele estilo biomecânico e sombrio como a nave original. E tem um jogo chamado Scorn que explora exatamente esse conceito e leva todo esse visual do Ginger. Então fica aí a dica para quem quiser conhecer. Bem, teoria lançada, tá aí. Comente abaixo o que você achou dessa curiosidade bizarra que eu trouxe para vocês. Não perda de tempo. E agora vamos a realmente o que interessa, o controverso Alien 3. Então, a partir de toda essa maluquice que eu falei, acreditamos que o conceito original foi sendo mudado à medida que novos filmes da franquia foram sendo gravados. E o filme 3 talvez tenha sido responsável por trazer o conceito de xenomorfo.
ou seja, uma criatura que faz a junção de seu DNA com o DNA do hospedeiro. Pois foi neste filme que, apesar de eu particularmente não ver semelhanças muito diferentes físicas no Alien, a Ripley diz que este Alien é diferente. E ele realmente é, ele se move mais rápido, movendo-se assim como um animal. Mas esse filme é um filme que divide opiniões. Eu particularmente gosto do resultado. É claro que é impossível não comparar com seus antecessores, que são infinitamente superiores. Mas assim, se esse filme tivesse sido produzido antes dos dois anteriores, ou até mesmo sendo o segundo filme, para mim ele seria uma ótima continuação. Pior do que o primeiro, mas assim, aceitável como uma continuação. O problema é que James Cameron subiu demais o sarrafo na continuação que ele criou. E assim a gente esperava, no mínimo, que o filme 3 fosse tão bom quanto foi o seu antecessor. Mas infelizmente não foi. Mas também pudera. O filme enfrentou problemas durante a produção, tendo vários roteiristas e diretores, chegando ao cúmulo de iniciar gravações sem nem ao menos ter um roteiro pronto. Dessa forma, caiu lá no colo do Fincher essa bomba. Um diretor que praticamente estava iniciando a sua carreira e que posteriormente teve obras incríveis no currículo, como por exemplo, Seven, Os Sete Crimes Capitais e Clube da Luta. E após o lançamento, ele próprio repudiou o filme, dizendo que houve muitas interferências do estúdio e dos prazos. Mas fica calmo, Fincher, tem coisa pior vindo aí. Então bora comigo conhecer algumas das curiosidades da produção desse filme. E o filme 3 teve diversos roteiros, e grande parte desses que foram enviados à Century Fox levavam a ação para a Terra, onde Ripley passava a maior parte do tempo em coma. E a atriz Sigourney Weaver, a Tenente Ripley, é também produtora executiva do filme, recebendo um cachezinho de 5 milhões de dólares e mais a parcela dos lucros. Dizem que a ideia inicial de Fincher foi tão destruída que ele renega a autoria do Alien 3 até hoje. Não sei de nada. E para quem não sabe, o roteirista original de Alien 3 era ninguém menos do que William Gibson, autor de Neuromancer, citado também no filme de Blade Runner aqui no nosso canal. Mas a sua ideia para o roteiro nunca chegou a ser filmada, e como o estúdio pedia alterações e nunca estava satisfeito, ele acabou pulando fora do projeto, alegando ali outros compromissos. No entanto, para quem ficou curioso, dá para conhecer a história dele num quadrinho que foi lançado posteriormente. O pessoal de efeitos práticos cogitou usar um cachorro com uma maquiagem na criatura. Mas é claro que isso não dava muito certo e eles logo desistiram da ideia. Que cachorro dele? Não sou cachorro, não! O diretor Vincent Ward foi o primeiro realmente a assumir a direção de Alien 3, já que Remy Harley, cansado de esperar, pulou fora antes de o roteiro estar devidamente aprovado. E o Ward tinha uma ideia bem diferente para o filme. Ele imaginava a história em um ambiente medieval, em um satélite espacial de madeira. Isso mesmo que você acabou de ouvir e eu me nego a repetir. Com monges como personagens principais que moravam nesse satélite e que ficariam incomodados com a presença de Ripley. Ideia boa essa, né? Uma boa ideia. O filme foi bem tumultuado e a Fox acabou colocando o dedo demais lá na produção. Ai, caralho! O que acabou gerando atrito entre os diretores. Vincent Ward pulou fora da produção. Mas também com as ideias que esse cara tinha, eu acho que isso foi até bom demais. E todas essas brigas entre diretores e estúdio acabaram atrasando demais o projeto. E o filme, que era previsto lá para ser lançado lá em 1990, acabou saindo apenas lá em 1992, devido a diversas mudanças pelo caminho. Era tanto tumulto que uma cena era gravada para no dia seguinte descobrirem que ela seria descartada. Eles chegaram ao ponto de enviar alterações de roteiro por fax para a produção. Agora você imagina a loucura que era participar e principalmente dirigir esse filme. E ainda por cima, depois que o filme já estava pronto, com uma duração de mais de 3 horas, a Fox rejeitou, fez vários cortes e ainda refez algumas filmagens. E a gente já está calejado de saber que quando o estúdio coloca demais a sua mão, os filmes ficam bons. No final das contas, é um bando de burocrata ali que não entende nada sobre o assunto, que só pensa no dinheiro e que tem um ego inflado e acha que as suas ideias de mudança são incríveis. E a história sempre se repete e sempre dá errado.
Assim, Fincher, depois dessa loucura toda, também pulou fora e nem se envolveu com essas novas gravações ou com o corte final do filme. E quando ele foi convidado para lançar a sua versão do diretor, mais lá para frente, ele recusou, dizendo que só poderia ser possível fazer isso se eles regravassem o filme do zero. Para vocês terem uma ideia, um dos cortes que a Fox fez tem cerca de 20 minutos corridos. Não são 20 minutos cortados, não, são 20 minutos corridos do filme. Mas apenas um jeito de cortá-lo. E essa cena mostrava ali Ripley e os prisioneiros conseguindo prender o alien por um tempo, mas um dos prisioneiros acabou indo lá e soltando a criatura. E neste meio tempo tinha conversas ali entre a Ripley e os prisioneiros, e tudo isso foi simplesmente tirado da versão final pelo estúdio. Agora dá para imaginar, são 20 minutos inteiros de uma sequência do filme. Bem, depois dessa bagunça que foi produzir o filme Alien 3 lá em 1992, finalmente o terceiro filme da franquia chegou às telonas. E o resultado é igual até hoje, foi uma divisão de opiniões. Tem gente que detestou e tem gente que falou, eu gosto. Eu particularmente acho o filme bom, talvez mais por causa de uma memória afetiva, porque o filme não é de todo horrível. E quando eu assisti, eu era adolescente, muito fã de Alien 2, então acabei gostando da sequência Alien 3. Mas o principal problema desse filme é que a gente tem a referência do Alien 1 e do Alien 2. Então, tadinho, ele fica ali simplório perto dos mesmos. Mas ainda assim atende a diversão mínima do telespectador. E essa daí é minha humilde opinião, se você tem outra, deixa aí nos comentários. Então bora agora conferir o spoiler desse filme. E Alien 3 já começa errado. Cadê aqueles tracinhos formando o nome do filme? E eu acho que foi a partir daí que a franquia começou a desandar. E é importante lembrar que esse filme ele é uma sequência direta do segundo filme. E na cronologia ali da franquia, ele se passa exatamente no mesmo ano de Aliens, ou Alien Resgate aqui no Brasil. E com tantas incertezas do roteiro, eles decidiram por manter apenas a Ripley como a personagem principal, matando a pequena Newt, Bishop, que já estava mais para lá do que para cá, e Hicks, que também já não estava nada bem. Mas enfim, eu particularmente acho que foi um pouco de preguiça na hora de montar o roteiro. E eu não sei se vocês repararam, mas a menina que aparece rapidamente ali não é a atriz. Mas é claro, entre o filme 2 e o filme 3 temos um hiato de 6 anos, tempo que para uma criança é muita coisa. Mas acaba que essa cena inicial lá com flashes rápidos do que aconteceu na nave, eu gosto bastante. E ela acabou sendo repetida na série aí nova de Alien, Alien Earth, lançada aí recentemente pela Disney. E da qual eu falarei um pouco aqui no final desse vídeo. Porém, nessa cena é mostrado apenas um ovo de alien, o que torna um pouco estranha a relação do Facehugger ter matado a Newt asfixiado e depois ter infectado a Ripley. Mas eu prefiro entender que de alguma forma a junção do Facehugger lá no rosto da garota deu errado e o Facehugger não conseguiu colocar o embrião nela. Então ele partiu para uma outra hospedeira que foi a Ripley. E ali nos flashes a gente entende que aparentemente o sangue ácido que ele usou, para abrir os tubos criogênicos, acaba gerando defeitos na Sulaco, que é uma nave que tem um sistema de proteção ali das cápsulas criogênicas bem controversa. Afinal, a nave está dando defeito e ela não acorda ninguém nem nada. Assim, a ideia toda é boa, mas não dá para notar que é pura conveniência de roteiro para encaixar na história atual. Que merda, hein? Sabia não? E a gente que mestra em RPG sabe muito bem o que é fazer isso. E outro detalhe que me incomoda é que essa criatura usou ali ácido para furar as câmeras criogênicas e infectar ali os personagens, como ele fez com o capacete de Kane, porque quando aparecem as câmeras a gente não vê nenhuma avaria nas cápsulas. Em resumo, são flashes exatamente para serem rápidos e não explicar nada. E isso nem seria ruim se esse fosse um filme independente, mas como ele vem de uma continuação direta, fica tudo ali meio que jogado, meio parecendo preguiça do roteiro para encaixar as coisas de forma correta. Preguiça. Mas enfim, bora pra frente que atrás vem Alien. Essa nave tem um sistema de ejeção muito estranho, porque o módulo que é ejetado pela Sulaco nem é uma nave, é praticamente um pedaço de metal que cai que nem uma rocha lá no planeta Fiorina, ou Fury 161. E é nesse momento que realmente começa o filme. O planeta é na verdade uma prisão cheia de uma galerinha gente fina, que acaba vasculhando os pedaços da nave e achando apenas a Ripley com vida. E o médico que cuida dela é o Tywin Lannister, para quem não reparou, nosso querido Charles Dance.
E assim, não dá para não reparar nisso, e é algo que me incomoda bastante, mas nos flashes a gente vê um único ovo, como eu falei anteriormente. E eles poderiam ter mostrado, sei lá, mais ovos ali, para dar mais sentido à cena. E aí a gente tem que ficar completando essas lacunas do roteiro, imaginando que a Allie ali botou um tanto de ovos ali no trajeto entre a LV-426 até a nave. Porque neste momento, a gente tem o doguinho ali latindo para alguma coisa ali dentro da nave. Mas, sei lá, deve ser só um inseto que está ali. Errou! Só que não, é outro facehugger, já que o anterior tinha infectado a Ripley, certo? Mas assim, apesar da minha reclamação, a cena ela é muito bem construída. A gente tem ali o momento da Ripley sendo atendida pelo médico e, em contrapartida, a nave sendo resgatada com uma visão geral ali do planeta no fim do dia. Realmente a gente percebe que Fincher tentou fazer o seu melhor, o que podia com o que ele tinha. Afinal, o cara é um bom diretor e ele tem bons filmes no currículo, só pesquisar aí na internet. E logo na sequência a gente já tem a cena ali dos presos reunidos no recinto e o carcereiro passando as informações para ele de que há uma mulher no recinto e é para eles segurarem os periquitos dentro de suas calças. Ai, que delícia! E a Ripley já é high level nesse filme, né? Porque a bichona acorda querendo saber o que aconteceu com os outros tripulantes da nave. E ela não tá nem aí, ela quer saber o que aconteceu com a nave. Ela é uma caçadora de aliens que já pode ser adotada ali por uma tribo de predadores. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E ao perceber as marcas de ácido ali, ela já pede direto uma autópsia na menina. E ela é porreta mesmo, porque ela insiste em assistir para ter certeza de que não há nada ali. Isso prova que ela gastou alguns níveis de medicina e reconhecimento de embrião alien. E o Fincher manda muito bem nessas intercalações de cena, porque tem a cena do enterro que ela intercala com o doguinho ali inquieto que foi infectado pelo facehugger, que acaba se tornando ali uma espécie de contraste entre nascimento e morte, o nascimento de uma criatura que trará a morte a todos. E eu acho que se Alien 3 tivesse um bom roteiro, acredito que Fincher teria também trazido uma obra como seus antecessores. E essa cena nos mostra o primeiro sentido ali do xenomorfo, porque este alien é diferente dos demais, já que ele nasceu de um cachorro ou de uma vaca, dependendo da versão do filme que você assista. Se você não sabia, sim, era para ser uma espécie de vaca e não um cachorro. E ele é mais rápido, mais ágil, e a própria Ripley nota e comenta isso durante o filme. E percebam que a criatura já nasceu formadinho, um mini alien, ao invés do chest buster como nascem nos humanos. Reparem também que os primeiros sintomas de que há algo errado com a Ripley começam a aparecer exatamente aqui, com um simples sangramento nasal. Mas ela faz igual a gente faz no dia a dia, né? Sente uma dorzinha ali, não deve ser nada, vai ali, toma uma aspirina e tá tudo bem. Tudo bem. E a dona Ripley, que já é high level, ignora ali os conselhos do NPC do mestre, que é o diretor da prisão. E ela sai por ali interagindo com essa galerinha super gente fina. Mas o problema é que essa galerinha gente fina é metade estuprador e metade assassino. E ela acaba sendo carne nova no pedaço. Então você já sabe, né? Todo mundo ali fica mega desconfortável com a presença da mina porreta quando ela entra no refeitório. E a gente percebe que foi tanto remendo de roteiro que a ideia inicial lá dos monges vivendo no satélite de madeira, que eu tenho até vergonha de falar, Honra pra tu, desonra pra tua vaca. Ela foi reaproveitada aqui, só que eles transformaram os monges nos presidiários que acabam seguindo uma certa religião, tornando-se assim aquele presídio numa espécie de monastério nada convencional. E apesar do filme se desenrolar lentamente, mostrando a interação ali entre os personagens, é difícil simpatizar com a maioria deles, porque nenhum é realmente aprofundado. Muitas vezes nem sabemos direito quem é quem. E eles acabam se tornando peças descartáveis ali na trama, colocados ali simplesmente para terem mortes impactantes. E daí a primeira morte ocorre exatamente aos 31 minutos de filme, quando o alienoso, usando um recurso novo, a gusparada ácida, atinge o rosto de um dos detentos, que cai e explode no ventilador. Gente, precisava de todo esse gore mesmo? O Tio Tarantino ficou feliz ao ver essa cena. Muito bom, muito bom. E a Ripley, que está na secura há anos, acaba dando uns pegas ali no médico. Daí você pensa, pô, esse é o cara que provavelmente eu devo me importar neste filme, que terá um papel super importante. Só que não. E o médico ele acaba contando para a Ripley que viu uma marca, uma queimadura, próximo ao local onde essa primeira vítima morreu. E a Ripley, que já estava encucada com a coisa,
acaba querendo ir atrás do Bishop, afinal ele pode ler as informações da caixa preta da nave e assim ela descobrir o que realmente aconteceu enquanto eles dormiam. Mas é claro que essas voltinhas da Ripley não ia dar bom. E aí Ripley fica andando pra lá e andando pra cá num presídio que só tem gente fina. Mas antes que a coisa fique feia pro lado dela, o reverendo Dillon chega para passar o sermão nos irmãos e Ripley se safa dessa. Então finalmente temos a primeira aparição do alien adulto, quando 3 coadjuvantes descartáveis encontram o drone. E agora eu fico na dúvida, por que diabos as velas estão se apagando? Um deles ele comenta até que pode ser um ventilador que pode estar gerando essa corrente de ar nos túneis. E para que um deles vai ali no escuro reacender as velas que vão ser apagadas novamente? Mas tudo bem, filmes de terror têm essas conveniências de roteiro, essas decisões estúpidas que causam a morte dos personagens, do mesmo jeito que acontece no meio de uma sessão de RPG. Mas os caras são tão tapados que eles estão ali há anos e provavelmente eles devem conhecer o local, mas eles saem correndo e não sei que diabos eles fazem, que eles dão a volta e acabam chegando no local onde o amigo deles está morto. E eu fiquei até mais confuso que eles, mas daí acontece a terceira morte do filme e é um banho de sangue, gore e fantástico, o que oficializa a abertura da temporada de Matança. E é legal porque a gente sabe que os caras que estão ali são geralmente assassinos frios, mas aquela presença e aquela cena daquele gore ali voando na cara daquele prisioneiro o deixa traumatizado e ele passa a chamar a criatura de um dragão. Algo que também remete ali à ideia de medieval que eles desejavam no começo do filme. E aí a Ripley decide abrir o bico e fala com o carcereiro Andros, que se mostra ali um arrogante e ignorante, que é seguido por outro mais ignorante ainda. E este é um dos problemas do filme, os personagens não são cativantes. Tirando a Ripley, você não se apega por nenhum deles. Bem, quase nenhum, porque o único que tem inteligência suficiente para perceber que algo realmente está acontecendo é o Clemens, o médico. Então aí tá, alguém que eu possa me importar neste filme, certo? Sai daí, Clemens, sai da frente desse duto aberto aí, o bicho pode sair e te matar e você não pode morrer, eu gosto de você. E daí o cara abre o coração para Ripley e a gente se liga ainda mais na história dele. E aí você pensa, tá aí, esse cara aí vai ser o novo Hicks do filme. Só que não. Menos de 3 minutos depois dele abrir o coração para Ripley, o médico tem uma morte de forma brutal, como sempre. E é aqui, com 56 minutos de filme, que temos a cena mais icônica da franquia Alien. Um marco, o Alien com o rostinho colado no de Ripley. E essa cena sempre é lembrada quando se fala de Alien, mostrando que este filme não só teve pontos ruins, mas também ótimos momentos positivos. E apesar de estar ali rosto colado com a Ripley, ele a deixa viva, afinal, é tudo família. E a Ripley sai correndo desesperada para avisar que a temporada de caça está aberta e que a caça são eles mesmos. Mas o idiota negacionista do carcereiro acaba tornando-se a quinta vítima. E gente, esse filme também tem cenas muito boas. A cena do prisioneiro limpando o refeitório e cantando para espantar o medo, mas com o olho nos dutos do teto, é para mim sensacional. Dessa forma, o filme tirou todos os líderes ali de cena rapidamente. E o líder natural, que é o Dillon, não quer liderar, deixando o posto aberto para a Ripley mais uma vez. E a Ripley é foda, ela é intimidadora. Quando o Morse ameaça, ela o encara sem medo. E aqui ela é bem específica de que nunca viu um alien como esse. Ela diz que ele se move de uma forma diferente, exatamente trazendo a ideia do xenomorfismo. E eu sei lá se essa palavra existe. E uma referência clássica ao filme original, ao primeiro filme, é o Aaron, ou 85, como é chamado, quando ele diz right, lembrando o Brett do primeiro filme. E quando ele também diz assim, o que vamos fazer em questão de desespero, todos acabam olhando para Ripley, vendo nela uma líder natural, e é mais uma cena boa desse filme. E é legal que quando Ripley está ajudando a bolar um plano ali, um outro líder natural, o Dillon, a questiona, e ela acaba soltando uma frase muito legal que diz muito sobre Alien. Ela diz, você já corre perigo, a questão é, o que fará a respeito? E isso é muito Ripley fodona. Mas daí o roteiro precisa dar um jeito naquele tanto de figurantes. Afinal, tem um tanto de cara ali que a gente nem se simpatiza, não sabe quem é, e o filme precisa afunilar isso e deixar menos gente para ver se dá tempo de criar algum vínculo com os que sobraram. E deixar o Alien fazer o serviço sozinho ia demorar demais. Dessa forma ele surge com uma ideia genial,
derramar líquidos inflamáveis pelos túneis, com um bicho solto por ali e gente carregando dispositivos inflamáveis para lá e para cá. Me parece aquelas ideias fantásticas de jogadores de mesa de jogo. E a cena toda, apesar de muito bem feita, ela fica meio perdida ali no meio do filme, se mostrando ali uma forma preguiçosa do roteiro de eliminar aquele tanto de figurante de uma só vez. Mas tem uma coisa legal nessa cena, que é um close lá do balde ali caído no chão, e quando a água fria cai sobre ele, ele se racha, mostrando aí uma solução que remete lá ao final do filme. Mas o filme continua não conseguindo criar liga, exatamente porque a gente não se importa com os figurantes que morrem. Mesmo eles colocando aquela cena do pessoal andando ali meio que em câmera lenta, procurando os corpos, com aquela música triste de fundo, acaba se tornando algo bem mais ou menos, um desperdício para mim de tempo de tela. E fazendo as contas aqui, a gente fica sabendo que 10 morreram na explosão, com mais 6 que morreram mortos pelo Alien. Sobram sim 9 sobreviventes, mais a Ripley. E depois de sentir vários sintomas estranhos, Ripley finalmente procura um médico. Mas espera, o médico morreu. Então ela decide ir lá fazer um exame por conta própria. E com a ajuda do 85, descobre que está grávida. E não é uma gravidez qualquer. Ela está esperando nada menos que um bebê alien rainha. Olha só quanta honra. Mas a gente precisa lembrar que a nave, mesmo estando ali caída, variada, ela continua enviando as informações para o Weyland-Yutani. E assim a tomografia feita pela Ripley acaba sendo enviada diretamente para a companhia, que pensa: opa, tá aí a oportunidade de finalmente conseguir essa criaturinha. E Ripley agora é nossa prioridade. E o filme tem ideias muito boas. A ideia do planeta ter uma rotação de 48 horas, ficando 2 dias sem sol, com um frio lá fora de -20, é genial para prendê-los dentro da instalação, já que eles têm poucos recursos e assim eles não têm veículos para fuga, nada disso. Mas em contrapartida a gente tem várias cenas do filme que parecem soltas e perdidas, como quando ela vai sozinha atrás do alien para matá-lo. É legal pensarmos que a criatura se camufla em meios aos cenários inorgânicos, mas a gente já sabe disso. Outros filmes muito melhores que esse já mostraram isso pra gente, principalmente em Alien, o Oitavo Passageiro. Isso acaba tornando aquela cena meio perdida. Afinal, já sabemos também que o Alien não irá matá-la, o filme já mostrou isso pra gente. E apesar de ser uma cena até que legal, dá pra ver bem o Alien, ela tá meio que perdida ali no nada, sem agregar nada à história. E aí Ripley, no desespero, quer colocar um fim àquilo tudo e faz um acordo com Dylan, que assim que matar a criatura, ele deve colocar fim também à sua própria vida. E o filme se desenrola para a cena de perseguição nos túneis para eliminar mais uma vez aquele tanto de NPC inútil. E a cena tem uma duração de mais de 10 minutos, de uma corrida para lá, corrida para cá, tem hora que você não sabe quem está morrendo. Além de trazer um alien de marionete sobreposto à película. E apesar de ser o terceiro filme, a qualidade aqui cai demais em relação aos anteriores. Em Alien 2, por exemplo, trouxe diversas cenas com vários aliens e todas eram críveis, mas nessa cena, quando aparece o alien andando, é horrível. E aqui o filme também trouxe aquela visão do alien, mas isso é meio que questiona e contradiz tudo que a gente imagina. O alien, gente, ele não tem olhos, então a gente imagina que ele utiliza uma espécie de sonar. Afinal, esse cabeção todo aqui, ele deve servir para alguma coisa, igual as baleias utilizam no oceano. Então, apesar de ser legal, seria mais legal se fosse num filme independente. Aqui, ele acaba não se encaixando com o coletivo e com a mitologia construída em torno da criatura. Mas, enfim, isso aí é outra história. E a galerinha da Weyland-Yutani acaba chegando ali no planeta. E também é uma cena bem legal. E o 85 acaba ficando para trás para recebê-los, enquanto o restante está ali tentando prender a criatura. E a ideia deles é prender a criatura para jogar chumbo derretido sobre ela. Mas o bichano é bem mais esperto do que parece. Porque na cena ali, ele parece sacar que ele está caindo numa armadilha e ele acaba recuando. E novamente temos alguém ali que sofre de ansiedade que acaba acionando o sistema antes da hora. E temos a repetição da fórmula que já é batida, da contagem regressiva que acontece tanto no filme 1 quanto no filme 2. E Ripley, fodona, literalmente vai lá e tenta arrastar o bicho pelo rabo. Mas o bicho é forte demais. E Dylan tem a brilhante ideia de ameaçar a Ripley, fazendo com que a criatura, se preocupada com seu parente, venha atrás deles. E finalmente eles conseguem prender o bichano lá no corredor onde eles queriam. Ai, cansei. E aí é gritaria pra cá, corre pra lá, e finalmente eles conseguem derramar o chumbo no cabeção do bichano. Mas o bichinho porreta que é esse aqui, ele suporta a temperatura de 327 graus numa boa.
Mas eles conseguem então explodir o bichano fervendo, lançando água nele. Lembra do baldinho lá atrás? E aí o filme caminha para o final e a galera da corporação chega, cheio de boas promessas, mas metendo bala em todo mundo. E Ripley finalmente se sacrifica, se lançando ali na formalha. E aqui a gente tem dois finais, um com ela caindo e o peito dela se abrindo e ela segurando a criatura, que é o mais convencional, e outra que ela apenas cai e morre ali mesmo. E no fim, daqueles 25 detentos que tinham ali, apenas um sobrevive, um dos menos improváveis, que é o Morse. E Alien 3 termina dando a entender que é o final da franquia, com as portas se fechando e a gravação final da Ripley da Nostronos despedindo-se e dizendo: é o fim da transmissão. E apesar do filme estar longe em qualidade dos seus antecessores, ainda seria um bom final para a trilogia Ripley, mas aí eles decidiram fazer Alien 4. No! No! E Alien é sempre um plot para aventura, mas que tal trazer algo realmente novo? A ideia dos caras era transportar a história para um mundo de baixa tecnologia, certo? Então que tal transportar a história realmente para um mosteiro medieval que acaba recebendo ali um viajante com coisas estranhas em sua carroça. E aí ele chega ali pedindo asilo para o mosteiro, afinal tá vindo uma tempestade de neve e ele não pode ficar ali fora. E o pessoal recebe ele, só que entre as coisas estranhas que ele está levando, há um ovo de xenomorfo, que pode infectar um dos monges curiosos, ou até mesmo um cachorro, como no filme. E no final, a aventura é uma sobrevivência com os caras tentando sobreviver dentro das paredes de pedra do mosteiro sem poder sair lá fora por causa do frio intenso da tempestade. E tendo que lidar com a criatura solta. E neste caso, eles podem improvisar ali ferramentas simples como martelo, picareta, até espadas ou facas para enfrentar a criatura. E os personagens podem ser simplesmente os monges do mosteiro, ou quem sabe aventureiros que estão ali também de passagem e pediram asilo ali por causa da nevasca. Nesse caso, eles são os únicos que têm armas. Bem, agora deixa eu falar sobre um extra aqui que é o Alien Earth, que estreou recentemente e que até o momento que eu fazia esse roteiro aqui, eu assisti os 3 primeiros episódios. E o diretor dessa série, ele já falou que ele foca mais nos filmes Alien 1 e Alien 2, meio que ignorando o restante da franquia. E aí, por não ser canônica, eles podem explorar a história de maneiras diferentes. Mas eu acredito que eles vão terminar a série ligando aos eventos da Nostromo. Afinal, a mesma se passa 2 anos antes do incidente de LV-426 na cronologia do Alien. Sem dar spoilers, eu achei que os episódios 1 e 2 foram tipo assim, ok. Teve uma tensão ali parecida com a dos filmes, mas trouxe coisas novas, mostrando pra gente mais sobre as megas corporações da Terra. Também trouxe outros tipos de sintéticos. Inclusive, isso liga à ideia que eu falei aqui de Blade Runner no vídeo anterior. E apesar assim de uma história realmente simples, até o momento eu achei assim interessante. O fato das crianças ali me deixaram meio que com o pé atrás, mas posso pensar que o fato de usá-las é exatamente para ser fácil manipulá-las e moldá-las assim à vontade da companhia. Meu medo era o uso excessivo de comédia, tornando as crianças bobas, mas não foi bem assim que aconteceu nos 2 primeiros episódios. Já o terceiro episódio eu achei bem abaixo dos 2 primeiros. E é por isso que eu particularmente prefiro filmes do que séries. Pois nas séries há momentos de enrolação. E eu achei que tudo ali ficou meio jogado, um episódio só para cumprir a quantidade necessária para a série. E o Alien acabava forçando a barra e poupando demais o irmão da Wendy. Mas vamos ver daqui para frente como se comportará mesmo. Eu espero que dê muito certo e que essa série ajude a trazer a franquia Alien de volta às telonas com bons filmes. Bem, então é isso, pessoal. Este foi o terceiro filme da franquia, mas o 4º da nossa segunda temporada de filmes que inspiram uma sessão de RPG. E nessa temporada a gente fala exclusivamente de Alien. Se você gostou, dá um joinha aí. Se você estiver vendo pelo celular, não esqueça de hypar esse vídeo, porque isso ajuda demais o canal. E também deixa um comentário aí se você assistiu esse filme e se concorda com o que eu falei aqui, porque isso também ajuda demais o canal. E se possível, compartilhe com aquele amigo que curte demais um furador de crânio alienígena. Mas também, se não gostou, então sai logo daqui. Mas cuidado com o canto escuro do seu quarto, porque pode ser que um facehugger grude na sua cara e você não terá ninguém para te ajudar.
E assim finalizo minha transmissão, retornando ao penoso Alien 4. Me desejem sorte nos comentários e muita cafeína para não dormir enquanto assisto esse filme, porque eu vou precisar. Quero café! Quero café! Fim da transmissão.